Eu venho trabalhando com esse tema das práticas de sintonização, né? E nesse momento optei por escolher um caminho que eu acho que é um caminho que pode ressoar, enfim, né, em todos nós, que tem a ver com a questão da respiração. No ano passado, no Handling, a gente tocou um pouco a questão da tensibilidade, foi bem interessante. Na verdade, a questão da respiração e da tensibilidade são duas coisas que estão totalmente juntas. Na respiração, a gente também está falando de fáscias, e não é um assunto que morre lá, mas, assim, me pareceu também um caminho bacana e depois uma série de coincidências que foi me confirmando realmente que esse seria um caminho interessante para tomar. Começar a perceber esse funcionamento, né, que é semelhante ao do Foley, que é esse sistema em que eu tenho uma máxima expansão e uma máxima contração. E essa máxima contração e essa máxima expansão, elas provocam as correntes de ar que saem e que entram. Então, a gente vai trabalhar com essa caixa torácica nesse registro do Foley. Esse espreguiçar, a gente vai tentando trazer para o corpo todo, né? Um bocejo para o corpo todo, tomando fôlego, né? A ideia de, nesse espreguiçar, eu ir tomando fôlego, eu ir deixando o ar entrar o máximo que puder e sair condensando. Como que eu posso ir transportando para o meu corpo, né, essa possibilidade de tomar fôlego? Cada micromovimento, ou numa pausa, ou num movimento grande. Fôlego e fole são palavras semelhantes, né? Tem a ver com o ar, que entra e que sai. Se deixando guiar pela respiração, pelo espreguiçar, como que esse tomar fôlego interfere, né, no meu olhar, nas relações que eu vou construindo aí com o chão, e como que isso pode ir trazendo para mim também alguma pista desse estado do reparar e trabalhar um pouco a partir do mapeamento que a gente vai fazer do nosso corpo, da relação com o chão, essa possibilidade da gente ir se aproximando do nosso eixo vertical. E uma vez que a gente tomou fôlego, a gente toma prumo. Eu que atento, atenta e atente a mim, estou atento, atenta e atente ao outro. Eu que me vejo ver. Eu que me sinto sentir. Eu que me escuto escutar. Eu que falo, ou eu que me falo, falar. Então, é mais um convite para vocês também sintonizarem um pouco com essa pesquisa de como o modo operativo pode também frequentar esse modo conversa, né? E aí, se no tabuleiro a gente posiciona um objeto no quadrado, e esse quadrado passa a ser a zona de atenção de frequentação do comum, como é que o nosso corpo pode habitar
modulações de fala e de escuta, e como que assim a gente pode, ao partilhar com o outro, compartilhar, né? A gente entra nessa modulação em que a gente vê, toca com a escuta, né? E que paisagem é essa que a gente encontra? Essa parte da pesquisa, né, que esse jogo conversa, traz muito essa questão, né? Como que a gente encontra lá onde a gente escuta e a gente fala uma certa paisagem, né? Uma certa paisagem móvel. E como que a gente joga com isso? Como que o escutar e o falar é tomar uma posição, né? Sempre me faz pensar a questão ética, né? Essa coisa de se posicionar. E que eu acho que o jogo treina a gente muito para o mundo, sei lá, para tudo que acontece, né? Que é justamente como conseguir se posicionar nas relações, nos jogos, né? Nos jogos também de troca de ideias, de falas. E nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento tão delicado, me parece que esse momento de decidir de se posicionar ou não é um momento, sei lá, é como se isso ganhasse ainda uma textura ainda mais intensa, né? Muitas das práticas, elas levam a gente para um lugar de uma reflexão filosófica, mas elas começam, acho que é onde as reflexões filosóficas tentam levar, né? Que é para a parte do corpo. A gente começa do corpo mesmo. A gente não vai buscar lá em cima e desce. A gente faz daqui por aqui. Eu mantinha uma curiosidade muito sobre o que estava a acontecer e sobre o que podia acontecer. Estava sempre curiosa com a tal transmutação das coisas. Eu percebi que para comparecer eu preciso desligar o eu que se preocupa, o eu que gera tensão por causa desse saber, ai, tá certo, ai, tá errado, ai, não sei o quê. Que eu percebi que essa presença e essa permanência, elas eram ativadas por um largar-se. Mas aí eu fiquei pensando, mas largar o quê? Né? Eu tô me largando para onde? É a mesma coisa que alargar a sensação? E no jogo eu fui sentindo isso também. Eu sinto assim que é muito difícil a gente perceber se o que a gente está fazendo, a nossa posição é realmente manuseio ou manipulação, até o ponto que a gente faz e vê como que isso se dá na relação mesmo, assim, tanto no tom de como que a gente se coloca, quanto nas consequências de como que isso vai reverberar. E ver que existe essa escola, esse nome, colocar o nome escola nisso aqui que a gente está fazendo, para mim é muito lindo, assim, importante e necessário. Eu sinto que é um constante exercício de reencantamento do mundo, assim, e tem toda uma linguagem que se constrói, está sempre desconstruindo, construindo de volta, e eu sinto que eu só fiquei engatinhando, assim, olhando, ouvindo. Então, eu super agradeço também como as práticas de cada um foi também numa dança com as dos outros, assim, as práticas vão se somando. E eu quero agradecer, obrigado. Foi essa ideia de uma frase que você falou, que acho que foi, Fernanda, que vocês criaram aí, que não há cura sem corte, né? E isso me marcou muito junto com essa ideia de tralha, né? Então, tudo que eu armazenei até agora nessa superfície, que também é interiorizada, né? Faz parte, se assomou ao que seria a tralha que eu carrego e que eu tento fazer esses desfechos, né? E eu falei, como é que eu vou dar um relevo atencional para as transições, para que não seja de um lugar tão distinto para o outro. E aí eu falei para ele, se move como se você tivesse com uma caneta em cima do papel e ela nunca saísse. Então você vai indo, mas não tira ela dali. Vai se movendo, segue o fluxo. Talvez isso seja para mim uma imagem do End, que as coisas vão se transformando, mas sem grandes saltos de diferença, né? Acompanhando a superfície de relevo.
cada passagem eu tenho em mim, no meu corpo, como chegança, né? A chegança no ancorar, a chegança na dança microscópico-política, né? No corpo multidimensional, no ajuntamento, no corpo antena, que delícia todas. Práticas de sintonização inventário, são cheganças, né, para mim. São cheganças. É um chegar tão delicioso de experimentar sensações que, por alguns motivos variados do meu ser, não entravam em contato, né? E possibilitar o corpo chegar, isso é fantástico. Em mim só ressoa coisa boa mesmo. Né? E aí eu quero só falar dessa chegança, né? Que tem o desfecho que abre, que foram só aberturas no meu ser, de pouquinho em pouquinho.